Sabe aquela sensação de estar correndo numa esteira financeira? De ganhar bem, talvez até muito bem, mas sem nunca sair do lugar? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar num caso real para investigar justamente esse paradoxo que, olha, afeta muito mais gente do que se imagina. É uma sensação bem frustrante, não é verdade? A pessoa trabalha tanto, se dedica um mês inteiro, e quando chega no final, parece que o dinheiro simplesmente evaporou. É exatamente como tentar encher um balde que a gente sabe que está furado. Um esforço que parece totalmente em vão. E esse sentimento, olha, ele geralmente não vem sozinho. Ele vem acompanhado de um conjunto bem claro de sintomas. E o ponto principal aqui é que esses sintomas não são só números numa planilha, né? São fontes reais de estresse, daquele que tira o sono, que afeta os relacionamentos. Para a gente entender como isso acontece na prática, vamos dar uma olhada num caso real, totalmente anônimo, que retrata perfeitamente essa situação. Então, a gente está falando de uma profissional com uma renda familiar que fica ali entre 15 e 20 mil reais por mês. Pensa bem, é um valor super significativo. Coloca essa família numa faixa de altos rendimentos aqui no Brasil. Em tese, era para ser uma vida com total, mas total tranquilidade financeira, certo? Mas a realidade era o completo oposto disso. Apesar dessa renda alta, a família tinha acumulado mais de 100 mil reais em dívidas. Imagina, todo santo mês, as despesas eram maiores do que o que entrava na conta, sabe? Isso foi criando um déficit crônico e aquela famosa bola de neve de juros que só cresce. O custo emocional de uma situação como essa é imenso. A cliente se sentia perdida. Era essa a sensação constante, sabe? De estar presa numa esteira, correndo cada vez mais rápido, mas sem sair do lugar. A frustração de ver todo aquele esforço se transformar em dívida era o que dominava o dia a dia. Tá, mas então, o que estava realmente acontecendo aqui? Bom, o ponto de virada, a grande mudança, veio durante uma consulta de diagnóstico. Pensa nisso como uma consulta médica mesmo, sabe? Era a hora de fazer um raio-x completo da situação para entender a causa do problema. E é aqui que a chave vira. O diagnóstico foi claro. Essa pessoa está entre os 5% que mais ganham no Brasil. O problema não é o quanto se ganha, mas sim como se gerencia o que se ganha. Essa frase reformula o problema inteiro. Deixa de ser uma crise de ganhar pouco e vira uma crise de falta de clareza. E ter essa percepção, nossa, é libertador. Entender isso é crucial. É o que tira a pessoa daquele papel de vítima das circunstâncias e a coloca de volta no comando do próprio destino financeiro. O problema tem solução. E a melhor notícia é que a solução não é necessariamente trabalhar ainda mais para ganhar mais. Então, com o diagnóstico correto em mãos, o foco muda completamente. A gente pode finalmente criar um plano de tratamento eficaz. Um plano que ataca a causa, a raiz do problema e não só o sintoma. É que a maioria dos conselhos que a gente vê por aí foca no sintoma, sabe? Coisas como corte o cafezinho. Mas a saúde financeira de verdade, aquela que dura, vem de tratar as causas. Entender os gatilhos emocionais, criar uma estratégia para eliminar as dívidas, é a diferença entre só tomar um analgésico para dor de cabeça e investigar e tratar o que está causando essa dor. E é exatamente essa a lógica por trás da metodologia que a gente chama de medicina financeira premium. A ideia é tratar as finanças pessoais como um bom médico trata a saúde. Primeiro, a gente faz a anamnese, que é entender a história da pessoa com o dinheiro. Depois, vem o diagnóstico preciso, para identificar as doenças financeiras. E só então, a gente cria um tratamento personalizado e um plano de prevenção para a vida toda. Agora, uma coisa precisa ficar clara. Isso não é uma solução mágica, da noite para o dia. Não existe. Mas o que outros casos de sucesso mostram é que um plano bem estruturado gera resultados reais, transformadores, em 1 ou 2 anos. É pensar como uma maratona, não uma corrida de 100 metros, sabe? Mas é uma maratona que leva a uma saúde financeira que realmente dura. Então, a grande sacada, a virada de chave, é essa. Problemas financeiros são como problemas de saúde. Eles têm causas, raízes profundas e antes de sair tentando qualquer tratamento, é fundamental ter um diagnóstico preciso para entender o que de fato está acontecendo. E chegamos à lição principal, o meu insight sobre tudo isso. A saúde financeira não é determinada pelo tamanho da renda, mas sim pela clareza de um plano. O controle não vem de ganhar mais, vem de entender mais. É essa clareza que, no fim do dia, traz a paz de espírito e o verdadeiro progresso. E aí fica a reflexão, qual é a verdadeira causa dos sintomas financeiros que talvez estejam aparecendo por aí? O que realmente está por trás daquela ansiedade, daquela dívida que parece que nunca vai embora? Essa é uma pergunta poderosa que convida a gente a ir além do estresse superficial para encontrar a raiz do problema. Bom,
Se essa história que a gente viu aqui ressoou de alguma forma, talvez seja o momento de buscar essa clareza. Um diagnóstico financeiro pode ser o primeiro passo para finalmente entender o que está acontecendo e, o mais importante, traçar um plano para um futuro com muito mais paz e prosperidade. Quem quiser começar essa jornada, o caminho é cuidadofinanceiro.com.br.